Eu preciso confessar que eu tô muito nervosa, muito ansiosa, mas eu tô muito feliz. Porque ir para São Paulo é uma coisa que eu tô querendo faz um tempo e é muito legal quando você consegue conquistar um objetivo que você estava realmente focada. E como mudança é a palavra que me move, eu decidi contar essa história de uma forma diferente. Essa é a nossa convidada de hoje. A Mari Ribeiro, além de ocupar o cargo no YouTube como Head de Social Media Marketing para a América Latina, também é criadora de conteúdo e dona do canal De Mudança, com quase 90 mil inscritos. Ela dedicou praticamente toda a sua carreira trabalhando com entretenimento e produção de conteúdo, passando também pelo TikTok, NBC Universal e TV Globo. E eu acho que um conselho que eu daria para um diretor de marketing é: influenciador não é mídia. Eu acho que isso daí tem que estar tatuado na testa de todo mundo, no braço. A Mari tem um ponto de vista muito privilegiado para o objetivo desse episódio: conseguir enxergar as principais transformações que estão acontecendo hoje no frenético universo das plataformas e criadores de conteúdo. Eu sou o Lucas Mello, CEO e CCO da Live, agência pós-digital, e vou te levar para mais um episódio do 22 mil pés. Vamos lá então? Bom, Mari, seja muito bem-vinda ao 22 mil pés. A primeira pergunta que eu queria conversar contigo, o primeiro tema, é um pouco sobre a tua experiência pessoal e profissional. E eu queria entender como surgiu a ideia de mudança e o quanto que essa experiência de criadora de conteúdo converge com a tua experiência profissional nas empresas que tu trabalha. Primeiro, obrigada, Lucas, claro, pelo convite. Parabéns pela iniciativa do podcast. Tô amando. Bom, na verdade, essa minha trajetória como criadora de conteúdo, ela veio muito de um momento que eu queria entender melhor como funcionavam as plataformas, né, sociais. Hoje em dia eu trabalho no YouTube, né? Eu sou head de redes sociais para a América Latina, então eu cuido de toda a estratégia de comunicação da marca, mas o meu background é todo de televisão, então era um sonho meu trabalhar com entretenimento, e morando no Rio de Janeiro, né, carioquíssima, a TV Globo sempre foi o lugar que a gente almejava entrar. Eu estava muito acostumada com a telona já, a produzir conteúdo para televisão, e eu comecei a ver uma movimentação diferente de youtubers, o Whindersson Nunes indo a programas de TV, aparecendo em matérias de jornais, e aí eu fiquei um pouco intrigada, assim, com o impacto dessas pessoas, e eu entrei no YouTube como criadora numa forma de conhecer melhor a plataforma e o que estava acontecendo ali dentro. O que eu não sabia, e descobri também graças a isso, é que eu poderia ter uma carreira como criadora de conteúdo. Então, o De Mudança, ele veio desse desejo de conhecer melhor a plataforma, calhou de eu ter um tema legal e que eu gostava de falar. Na época eu estava saindo da casa da minha mãe pela primeira vez. Aí eu, tô saindo de casa, vou falar sobre isso. Liguei a câmera, meu ex-namorado me ajudou em absolutamente tudo, e assim fizemos. E no início eu até pensava, tudo bem se não tiver muitos views e comentários, mas assim, é um trabalho, né? Você pensa o conteúdo, aí você grava, você edita. Você quer que alguém veja? Não funciona dessa forma. Não, tudo bem se eu não for notada. E aí você começa a ser notada, e para isso você tem que entender do seu negócio. Você tem que entender o que seu público espera de você, como construir esse público, estratégia de redes sociais. Então, eu comecei a me descobrir assim como criadora, e acabei, enfim, indo parar no YouTube. A minha vida mudou completamente de 2018 para cá, e eu tenho certeza que se não fosse o De Mudança, eu não estaria aqui também hoje. Ele me ajudou em diversas coisas. Eu tenho muito orgulho desse projeto. Na tua visão, tem diferença entre ser criadora de conteúdo e influenciadora? É possível ser uma coisa e não ser a outra? Para mim,
criador e influenciador, hoje em dia, são termos que precisam andar juntos, assim, porque eu acredito que você influencia através do conteúdo, do que você está passando para o mundo, do que você está compartilhando com as pessoas, dos seus valores. Então, eu acho que um influenciador, ele está criando alguma coisa que é valiosa, assim, para alguém, e por isso ele tem essa capacidade de influenciar. Dessa forma que eu vejo. Faz todo sentido. E aproveitando esse gancho, eu queria aprofundar com você, nesse universo dos criadores de conteúdo, a questão da carreira, né? A questão do modelo de negócio mesmo, de ser criador. Sim. Em pouco mais de 10 anos, esse mercado gerou fama e riqueza para alguns criadores, fazendo frente até a indústrias como a de Hollywood, né? O Ryan Cage, que tem 9 anos de idade, considerado o youtuber mais bem pago do mundo, e fez 26 milhões de dólares em 2019. Welcome to Ryan's World! E no TikTok, a Addison Rae foi listada pela Forbes como a mais bem paga, tendo feito aí 5 milhões de dólares no ano passado. Welcome to my YouTube channel. Today, I have Você acredita que a motivação desses novos criadores de conteúdo da geração Z, com a multiplicidade das plataformas atuais, é diferente daquela dos millennials, dos primórdios do YouTube? O que você acha que vai acontecer daqui para frente com esse boom de criadores que a gente está vivendo? Eu acho que a motivação talvez não seja diferente. Eu acredito muito que a motivação é você compartilhar alguma coisa que você sabe com o mundo, e eu acho que isso aconteceu para os millennials e acontece para a geração Z. Mas a grande diferença é que, de fato, quando a minha geração, né, que eu tenho 30, eu sou millennial, começou a entrar no YouTube, de fato não esperava e não sabia o que poderia ser, né? Não existia a carreira youtuber, a carreira instagrammer, e hoje em dia as pessoas já entram nas plataformas com uma consciência muito maior do que aquilo pode virar, e às vezes até para virar mesmo, tipo, eu quero ter uma carreira de youtuber, e é isso, e eu vou investir para que isso aconteça, assim como os millennials investiram o seu tempo na faculdade, em estágios e tudo mais. Então eu acho que essa é a grande diferença, mas eu ainda acredito muito, assim, eu estudo bastante sobre a geração Z, e eu acredito muito que a motivação ainda seja compartilhar boas práticas, assim. Eu acho que é uma geração que vem com um potencial revolucionário muito forte, muito preocupado com o meio ambiente, muito preocupado com causas sociais, assim. De fato, uma geração preocupada com a sociedade. Então, eu vejo com excelentes olhos essa entrada e esse desejo de criar conteúdo, né? Que nada mais é compartilhar um conteúdo muito rico com as pessoas de forma geral. Você estava mencionando que também tem outras criadoras, que você falou de livros. Pode contar um pouquinho dessas criadoras? Sim, Lucas, tem um projeto que eu amo muito do YouTube, que é um canal chamado Pretinhas Leitoras, que são 2 irmãs. Eu escolhi esse livro por uma razão. Ele me diverte muito e me inspira bastante. Nessa história, quem conta que criaram esse projeto de incentivo à leitura. Projetos como esse mostram muito o potencial da nova geração que está entrando na internet, de fato, para revolucionar o mercado. Então, para mim, isso é o futuro, assim, sabe? Eu acho que é uma geração que vem com uma consciência muito diferente, assim. Até a gente estava falando sobre influência no início. Eu também acho que influência é um conceito que está mudando um pouco, porque, de fato, até os millennials que começaram com seus canais e produzindo e não sabiam o que ia dar, estão entendendo o poder das suas vozes, né? E o poder de influência que as pessoas têm. Então, enfim, eu acho muito positivo. Durante a pandemia, assim, parece que teve um movimento dos influenciadores ficarem bem mais conscientes da sua responsabilidade, assim, na hora de estimular o consumo num momento difícil, ou nos recados, nas mensagens que eles transmitiam naquele momento, né? Eu senti que teve um certo despertar, assim, ou uma certa evolução, talvez, para essa consciência do tamanho da importância da influência, né? Falando um pouco, Mari, da pandemia, né, e também dessa questão do modelo de negócio e de remuneração, uma coisa que me chamou muito a atenção durante a pandemia foi que
algumas plataformas como aquela Patreon e o OnlyFans cresceram muito. Eu comecei a ver na minha timeline e a minha sensação é que começou a dar para pequenos criadores também a chance de ganhar dinheiro com audiências bem menos expressivas, né, com fãs mais engajados, talvez, né, desde bandas, artistas, fotógrafos. E me lembra bastante um conceito que eu li esses dias, que eu gosto bastante, que é do Seth Godin, que ele fala de um conceito que chama Minimum Viable Audience, né? Qual que é a audiência mínima viável, né, que tem o menor grupo de audiência que é capaz de sustentar o seu trabalho como um criador de conteúdo. Queria ver um pouco da tua opinião sobre isso, assim, como é que você enxerga esse movimento e se no futuro você acredita que todos os criadores, de alguma forma, vão ter a possibilidade de alcançar a sua audiência mínima e serem remunerados pelo seu conteúdo. O que aconteceu, que eu percebo de 2016 para cá, né, quando eu comecei a criar, é que o poder do nicho ele foi descoberto, principalmente pelas marcas, assim. Então, você pega um youtuber que tem, sei lá, 10 milhões de seguidores e você quer fazer a propaganda do seu sofá. Só que não necessariamente quem segue esse youtuber está procurando um sofá, mas quem segue o de mudança provavelmente está procurando um sofá, assim. Então, eu percebi esse movimento muito grande, foi quando eu também comecei a monetizar mais o meu canal, entender que se eu quisesse eu poderia trabalhar com aquilo e focar naquilo, quando as marcas e o mercado começaram a entender a potência do nicho, né, e do engajamento real. Então, a gente vê canais relativamente pequenos, né, quando a gente fala dos milionários e tudo mais, que estão conseguindo monetizar seu conteúdo, que tem relevância tanto para o mercado, quanto para a mídia, quanto para a internet, com números que não necessariamente são muito expressivos. Então, eu acho também que essa mudança foi muito positiva, está sendo. E outra coisa que eu percebi também muito forte e muito importante aqui do ponto de vista da audiência, as pessoas estão começando a entender que produzir conteúdo custa dinheiro. Mas ainda tem muitas marcas trabalhando de uma forma completamente equivocada, né, com relações artificiais, tratando os criadores como simples veículo de mídia, né, e às vezes até escolhendo o criador que não tem nada a ver com o produto para divulgar o produto. E aí, óbvio, tem do outro lado tem uma sofisticação cada vez maior, né? Então agora tem bem forte, né, vindo a questão dos live shoppings, né, que começaram na China, que o influenciador ele entra ao vivo. Sim. E ele é quase como uma televendas, aquela antiga televendas ali, vendendo produtos já a um clique de distância e tal. Então tem uma sofisticação do outro lado. Mas eu ainda vejo alguns diretores de marketing um pouco perdidos, assim. Uhum. E qual que é o conselho mais importante que você daria para um diretor de marketing que quer estabelecer uma parceria com um criador de conteúdo ou com um grupo de criadores de conteúdo? Eu acho que o seu ponto está certíssimo, assim. Outro dia eu até dei uma militada num post que eu vi falando sobre a importância de você criar boas publis, né? Hoje tem muita gente fazendo publi como se fosse cinema, coisas cada vez mais lindas, mas a gente também precisa ver qual é o papel que as marcas estão tendo quando o influenciador consegue fazer uma publi desse nível, sabe? Então, tenho vários exemplos pessoais de briefings que eu já recebi, onde a marca queria tudo, e não queria pagar, por exemplo, ou queria pagar um valor que jamais pagaria o meu tempo, pagaria o tempo que eu escreveria aquele roteiro, o tempo que eu passaria editando aquele vídeo. E eu acho que um conselho que eu daria para um diretor de marketing influenciador não é mídia. Eu acho que isso daí tem que estar tatuado na testa de todo mundo, no braço. Maravilhoso isso. Esse é o mantra, influenciador não é mídia, gente. Sim, porque você pode pagar a mídia, você pode fazer uma estratégia de mídia com as plataformas que vai ser super bem sucedida. Então, quando você pensa na sua estratégia de campanha, você pensa a mídia de uma forma, a sua estratégia de mídia, e a sua estratégia de influência de outra forma, assim. E é claro que trabalhar com influenciadores gigantes é a garantia de que você vai alcançar um público grande também, né? Entendendo os números daqueles criadores, mas não é a garantia
de que você vai vender o seu produto, de que você vai fidelizar um comprador ou uma pessoa que vai interagir com a sua marca, porque não necessariamente esse influenciador gigante ele gera o engajamento necessário para que você converta uma pessoa. E muitas vezes um influenciador muito menor, eu hoje em dia tenho 14 mil seguidores no Instagram, por exemplo, e todas as minhas publis, inclusive uma das publis que eu postei esse ano, foi o meu conteúdo mais engajado do ano, porque foi uma publi que tinha tudo a ver com o meu conteúdo, a marca me estudou muito bem antes de me chamar, e isso é muito legal quando um criador é abordado e a marca mostra que, tipo, eu acompanho o seu trabalho, eu tô te chamando porque você faz sentido para os meus valores, para o que eu acredito e para a minha campanha, assim. Porque essa relação de parceria ela fica muito maior. É muito chato quando alguém me chama, por exemplo, consciência negra. Poxa, você pode falar sobre como é ser negra e tal. Eu não tenho o menor problema de falar sobre esse assunto, mas ele não é o core do meu conteúdo. Eu falo sobre mudança, casa, decoração, plantas. Eu te respeito, mas se você veio no meu canal falar mal da minha família ou da Marie Kondo, veio no lugar errado. Então, quando uma marca me aborda pedindo para eu falar apenas sobre como é ser negra só porque olhou meu Instagram e viu que eu sou uma pessoa negra, eu fico totalmente desanimada. Tipo, poxa, você não se deu, eu tô produzindo tanto, você não se deu o trabalho de abrir um vídeo, sabe? Para entender quem eu sou. E aí eu acho que não vale a pena, assim. O diretor de marketing e as suas agências, elas têm que pesquisar sobre esse criador e, de fato, entendendo o core da sua campanha, tipo, com essa campanha eu quero gerar fidelidade, eu quero gerar XYZ, e esse é o grupo de criadores que vai me ajudar a chegar lá junto. E eu sempre falo também, outra coisa que eu acho super legal é ter contratos também mais longos, né? Isso quando possível, assim, mas eu já trabalhei com várias marcas que eu faço trabalho atrás de trabalho sempre, e a gente já criou uma relação tão legal de conteúdo que, tipo, meu público já me conhece porque eu faço para aquela marca, eu falo da marca sem precisar, tipo, gente, não é publi, eu amo a marca, eu amo as pessoas que estão por trás dela, a gente tem um relacionamento de fato e eu vou recomendar sempre, independente do contrato que está vigente. Então, essas relações são muito gostosas para a empresa e para o criador, e acho que quanto mais você conseguir descobrir quem é o seu nicho de criadores, melhor para o seu negócio. Eu acho muito bom esse ponto, e eu estava lendo esses dias que diversos criadores acabam também virando consultores criativos das empresas, né? Desenvolvendo novas linhas de produtos. O criador pode se tornar um parceiro de negócio, né? Exato. Eu queria falar contigo sobre o futuro do conteúdo em vídeo. Estava vendo uma pesquisa da Cisco que eles fizeram que em 2022 os vídeos online eles vão corresponder a 82% de todo o volume de tráfego de dados da internet, que é 15 vezes mais do que foi em 2017. Então, assim, não tem dúvida de que o formato de vídeo é o formato cada vez mais dominante da internet, né? Da nossa forma de consumir conteúdo. A pergunta que não quer calar é: qual que é o tipo de conteúdo em vídeo do futuro? Os vídeos longos ou os vídeos curtos? Nossa, que difícil essa pergunta. Eu não tenho uma resposta para ela, porque eu acho que é tudo muito cíclico, né? Então agora a gente está vendo esse boom do TikTok, do lançamento do Reels, as pessoas consumindo enlouquecidamente esses conteúdos curtos, que são mais fáceis de assistir no celular, que você consegue ver um conteúdo atrás do outro, mas eu não acho que isso significa que conteúdos mais longos vão morrer ou de alguma forma vão ficar abaixo desse tipo de conteúdo. Uma coisa que eu percebi, eu fiquei 1 ano longe da produção de conteúdo para a internet. Olá pessoas, eu sou a Mari e esse é o canal de mudança. Eu estou longe do YouTube há 1 ano e esse é o meu vídeo de volta. Que saudade que eu estava de vocês. Principalmente depois que eu entrei no YouTube, tinha muita coisa acontecendo, todo o papo de saúde mental, preciso cuidar um pouco de mim e sair. E agora eu voltei, tô me sentindo uma vovó da internet, porque quando eu saí, o formato, né,
TikTok, o formato curto, rápido, ele ainda não tinha explodido, como foi durante essa pandemia, e hoje em dia é muito importante você produzir esse tipo de formato, porque ele cria uma conexão muito diferente com o seu público, né? E é mais uma forma de você atingir as pessoas, assim. Então, a forma como eu vejo meu conteúdo hoje, eu consigo enxergar o que o formato do YouTube me traz com vídeos mais longos, o que o formato do TikTok Reels me traz, e o que o formato do IGTV me traz e do feed me traz. Então, eu acho que eles se complementam entre si, assim. Por isso que, para mim, é muito difícil dizer que um vai tomar a frente do outro. Mari, a gente falou sobre os criadores, a perspectiva dos criadores de conteúdo. Uma questão que eu sempre tenho e que eu trago e discuto é se toda marca deveria ser uma criadora de conteúdo também. Uhum. Eu acho que se a gente pensa na criação de conteúdo como um compartilhamento de valores, quase, né? Você querer mostrar para o mundo uma coisa muito legal que você tem para compartilhar, você querer mudar o mundo de alguma forma, eu acho que pensando nesse sentido é muito importante que as marcas se enxerguem como produtoras de conteúdo também, porque no final das contas ninguém tá vendendo só produto. A gente, no final do dia, tá vendendo ideais também, né? Tem uma razão pela qual as pessoas escolhem consumir você e não outra marca. E eu acho que quanto mais as marcas se colocam nessa posição de criadoras e de quase humanas, assim, eu não gosto muito de discurso de, nossa, tem que humanizar a marca, tipo, eu acho que a humanização da marca vem de dentro, sempre, assim, de você realmente ter consciência do quão diverso é o seu time, de quem é o time que está colocando aquele marketing para fora, quem é a agência que você está contratando para pensar naquela campanha. Eu acho que a humanização vem muito daí, e eu acho que as marcas precisam compartilhar os seus valores, né? A gente está vivendo num momento agora que as pessoas elas têm acesso a todas as informações, então o consumo ele fica muito mais crítico, assim. Você quer saber de onde está vindo o seu produto, você quer saber como ele está sendo feito, se você está respeitando todos os processos de produção, se são justos, quem é a equipe que está fazendo. Eu vejo que desde que teve esse boom do Vidas Negras Importam, agora, né, de junho para cá, muito por causa também do Black Lives Matter nos Estados Unidos, que realmente os criadores negros especificamente começaram, mas legal, a sua campanha tá ótima, mas quem tá dentro da sua empresa fazendo essa campanha? A gente quer saber também, porque não importa mais só o que eu tô consumindo, né? Eu acredito sim que as marcas precisam se enxergar como produtoras de conteúdo, no sentido de realmente falarem sobre as suas causas, independente de qual seja, né? A gente está vendo agora vários produtos com produção vegana, produtos que o produto final é vegano e tipo, esse é um valor da marca, é um valor muito importante que ela tá colocando para o mundo. Então eu quero saber sobre isso. Muito bom. Eu tava, até você comentou do Black Lives Matter, eu vi esses dias um artigo de um estudo que foi feito com as locuções dos filmes todos que as marcas fizeram sobre o tema naquele momento, né, crítico ali do Floyd e tal. E aí viram que a maior parte dos locutores eram brancos. Então, assim, tem uma coisa também que eu acho que você falou que é muito interessante, que é o processo, né? O que tá por trás do processo da produção daquele conteúdo, né? Que aí tem muito a ver com os valores, tem muito a ver com quem de fato se é, né? Exato. Então, e as pessoas não são bobas, né? Nesse sentido, é isso. A gente tem acesso à informação, muita informação. Eu lembro que logo depois desse movimento teve uma marca de beleza, que teve um caso, enfim, de uma funcionária que teve uma denúncia de racismo super explícito, e as pessoas começaram a cobrar. Olha, na semana passada você estava usando o hashtag Vidas Negras Importam e contratando pessoas negras para sua campanha. Aí essa semana a funcionária que pensa nas campanhas foi denunciada por racismo, e aí? A marca
arrasou na resposta pública e em tudo, tal, afastaram a funcionária, mas isso é mais um exemplo para mostrar que as pessoas estão de olho, sim. Isso tem muito a ver com uma humanização das marcas, né? No sentido de não precisa ser perfeito, mas tem que ser verdadeiro, né? Você falou um pouco sobre saúde mental e eu vi esses dias que você fez um conteúdo, você produziu um conteúdo sobre esse tema. Olá, pessoas! Eu sou a Mari e este é o canal de Mudança. Hoje eu queria falar com vocês sobre um assunto que tem sido muito discutido, principalmente durante essa pandemia, a solidão. E assim, tava vendo esses dias uma matéria, até separei um dado aqui da OMS, que em 2030 a depressão será o mal mais prevalente do planeta. A estimativa é que hoje já tem 121 milhões de pessoas deprimidas no mundo. E diversos estudos apontam essa correlação direta entre a doença e o uso elevado das redes sociais, né? O excesso de telas, e a gente viu muito isso na pandemia, né? Um crescimento das telas nas nossas vidas, né? Em todos os sentidos, e do consumo de redes sociais. Então esse é um tema muito sensível, na minha opinião, e que a gente ainda vai ter que lidar com essas consequências de uma maneira bem séria nos próximos anos. Qual que você acredita que é o papel dos criadores e de plataformas como YouTube, Instagram, TikTok para combater esse mal? Eu acho que... vou começar pelos criadores, porque eu acho que isso acaba impactando as plataformas. Do ponto de vista de criadora, você exerce um poder sobre um grupo de pessoas que te segue, que te admira. Se o que você vende o tempo inteiro é a felicidade extrema, é o corpo impecável, é a rotina de exercício e de comer bem, que você consegue todos os dias, tal, o que você está mostrando para essas pessoas, né? De que forma você tá querendo impactar? Eu não acho que isso é inspirador. Eu acho que isso é muito opressor. Então, eu tomo cuidado com isso no meu conteúdo e, como usuária, eu evito seguir pessoas que vendem a vida perfeita, assim, evito mesmo, porque não me faz bem, e eu também não quero ter um quadro de depressão, como já surgiu várias vezes por causa da internet, do conteúdo que eu consumia. E Mari, o que você faz quando você quer reduzir o consumo de conteúdo, o seu tempo de tela no dia a dia, assim, que isso é uma coisa que impacta muito a nossa vida, né? Quando a gente vê, já passou 1 hora ali, 2 horas do dia, 5 horas do dia. Hoje em dia, o que eu faço é uma coisa muito boba. Eu mantenho o meu celular virado para baixo, para não ver ele nem acendendo a tela por nenhuma razão. E eu tenho um timer no final do dia, que é o meu despertador, que avisa que é hora de parar, assim, até para eu ter um sono melhor. Então, durante o dia, eu confesso que eu não sou uma pessoa que fica tanto tempo assim, até porque o meu trabalho ao longo do dia exige uma concentração muito grande, então eu não consigo dedicar tanto tempo, mas eu me preocupo muito com o uso quando eu saio do trabalho, porque eu percebo, 7 horas da noite, desliguei, sento no sofá, celular. Quando eu vejo, a gente já passou 1h30, eu não fiz nada e tal. Então eu tenho tomado cuidado com isso. À noite, quando eu desligo o computador, depois que eu saio do trabalho, o celular ele fica em outro polo da casa. E eu vou cozinhar, vou ouvir minha música, vou ouvir meu podcast, vou viver minha vida, assim, sabe? Eu consigo me impor limites, assim, porque tem outros aspectos da minha vida que eu valorizo tanto quanto ficar rolando o meu feed do Instagram, que é uma coisa que me diverte e eu gosto também. Então, não sei se eu sou a melhor pessoa para dar essa dica, porque talvez as minhas dicas sejam até um pouco bobas, porque eu falo do ponto de vista de uma pessoa que não é totalmente viciada, mas sempre depois do trabalho eu deixo o celular de lado até eu sentir que eu fiz alguma coisa por mim, sabe? Eu acendi meu incenso, acendi minhas velas, ouvi minha música, consegui ouvir o podcast que estava parado há um tempão, lavei minha roupa, fiz minhas coisas, tá bom, beleza. Agora é celular, 10 horas toco o despertador, acabou o celular, vou dormir. Então, é assim que eu tento fazer todo dia. Eu adorei as dicas. Vou seguir algumas delas, ver se eu consigo aprimorar o meu uso de redes sociais. Você faz o quê? Eu coloco aquele timer do próprio iPhone, que restringe, toca um alarme, assim, quando é pra hora de parar. Às vezes eu dou um soneca ali neles e fico mais 15 minutos. E eu olho o relatório também no final da semana pra ver como é que foi a minha semana.
E falando em conteúdo legal, conta para quem está ouvindo aqui o podcast onde encontrar os seus conteúdos nos seus canais. Então, você encontra o meu conteúdo no youtube.com/demudanca, que é um conteúdo mais voltado para pessoas que moram sozinhas, jovens, adultos, que descobriram que a vida é um caos. Então, eu ajudo você a passar por esse momento. Me encontra também no Instagram, que é instagram.com/demudanca_, onde eu compartilho mais conteúdos sobre casa, sobre plantas e também algumas coisas um pouco mais reflexivas sobre esses tempos acelerados que estamos vivendo hoje. Mari, muito obrigado. Eu adorei a nossa conversa, saí com vários insights. Espero que quem esteja ouvindo e quem tenha ouvido o nosso papo também tenha tido insights com a nossa conversa e tenha se divertido da forma como eu me diverti também. Muito obrigada pelo convite, muito feliz de ter participado com você. Obrigada mesmo pelo papo, amei. Os criadores de conteúdo e as plataformas sociais são alguns dos assuntos mais quentes em relação ao futuro do entretenimento e da comunicação. Quem não acompanha de perto pode perder, além de oportunidade de negócio, a capacidade de leitura do que hoje está moldando a nossa cultura. Esse é o 22.000 Pés, que está disponível na sua plataforma preferida de podcast. Assim como os Condors dos Andes, que voam até uma altitude de 22.000 pés, fonte de inspiração para o nome desse programa, a cada novo episódio você vai experimentar formas de ampliar sua visão para compreender as principais transformações que estão acontecendo no mundo do marketing e da comunicação. Até o próximo episódio. Esse podcast é uma produção em parceria com a Live, agência de comunicação pós-digital. Para seguir a Live no Instagram, é só acessar @livetheagency. 22.000 Pés é mais uma produção Audioria.